Fala aí, pessoal da terceira série. O vídeo de hoje é sobre a equação da circunferência. Vamos falar da equação geral e reduzida da circunferência. Eu já fiz o desenho aqui, ó, e dá para ver que aqui é o centro da circunferência. Lembrando que esse ponto não pertence à circunferência. É basicamente o centro dela, ok? Para que um ponto pertença à circunferência, tem que estar nessa casquinha aqui, ó, nessa borda, ok? A circunferência é somente essa curva fechada. Então, aqui eu vou chamar de C. Então, eu tenho aqui ó, x do centro e aqui o y do centro. Se eu destacar um ponto qualquer aqui da circunferência, eu vou destacar, para ficar melhor o entendimento, eu vou destacar nessa região aqui. Ó, e ligar esse ponto ao centro, nós temos o que chamamos de quê? De raio. Escrever um Rzão aqui, ó. Então, esse ponto aqui, como eu não representei ele tem, basicamente, uma abscissa, x desse ponto, e o y desse ponto aqui, ó. Se eu prolongar esse pontilhado aqui, ó, do y de C, eu vou escurecer aqui, nós temos um triângulo retângulo. Então, olha só, gente, nós já falamos sobre isso. Lembra que eu falava assim, imagina viajando lá, tá aqui numa rodovia, passou no quilômetro 3 e aqui quilômetro 10. Aí eu perguntava para vocês, qual foi o percurso aqui, percorrido? Basta pegar as extremidades aqui, ó, 10 menos 3. Se eu pegar aqui, ó, 10 menos 3, eu tenho 7. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, esse cateto aqui, ó, esse cateto, basta eu pegar essa extremidadezinha aqui, ó, onde eu prolonguei aqui o y de C, né, paralelo ao eixo x, e essa projeção está aqui. Basta pegar esse x aqui, menos o x de C. Então, esse cateto fica assim, ó, x menos x de C. A mesma coisa ocorre aqui, ó, ok? Se eu projetar aqui, ó, imagina uma lâmpada aqui, a projeção está aqui, ó. Então, se eu pegar y menos y de C, eu terei esse cateto. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras agora, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, x menos xc ao quadrado, y menos yc ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado, que é o raio. Então, pessoal, essa é a fórmula da equação da circunferência, ok? Aí, é claro, vocês devem estar observando que eu tenho aqui, ó, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tem como desenvolver? Sim, claro que tem. Se a gente desenvolver isso aqui, nós vamos obter a equação geral da circunferência. Vamos para um exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, olha só. O objetivo da aula, né, tá aqui, eu deixei aqui, eu não li, eu vou ler para vocês. Determinar a equação reduzida e geral da circunferência, dadas as coordenadas do centro e raio, e o comprimento do raio. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, obtenha a equação da circunferência de centro 2 e 5 e raio R igual a 4 unidades de comprimento. Então, aqui é o x do centro e aqui é o y do centro, tudo bem? Então, a formulinha obtida é essa daqui, ó, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Repare que aqui é sempre mais e aqui aparecem os expoentes, igual ao raio ao quadrado. Como eu tenho as coordenadas do centro, é necessário para a obtenção dessa equação e também o comprimento do raio, basta substituir. Então, vai ficar x menos o x do centro, que é 2 ao quadrado, mais o y, menos o y do centro, que é 5, ao quadrado. E o raio, a medida que foi dada, é de 4 unidades, vai ficar 4 ao quadrado. Basta a gente simplesmente calcular a potência do 4 ali, y menos 5 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Essa equação aqui, pessoal, é a equação reduzida. Aí você pergunta, tem como complicar, professor? Sempre tem. Basta a gente desenvolver isso aqui e encontrar a equação geral. Mas não é assim tão complicado. Quem sabe produto notável, quem já treinou o produto notável, basta desenvolver no produto notável aí, né? Que rapidão obtém essa equação geral. Eu vou fazer bem passo a passo aqui para a gente entender. Então, aqui vai ficar assim, ó, x menos 2 vezes
x menos 2, ok? Duas vezes. Y menos 5 vezes y menos 5, igual a 16. Eu vou deixar esse 16 aqui, por enquanto. Então, a gente vai multiplicar aqui, pessoal, ó. A gente vai fazer aqui, ó, esse com esse, depois esse com esse. Então, vai ficar x², x vezes menos 2 dá menos 2x. Agora, eu faço esse com esse, vai dar menos 2x. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mesma coisa aqui, ó, esse com esse e depois esse com esse. Então, vai ficar... O mais aqui não importa, o mais aqui de fora, né? O sinal que você obter, você coloca. O mais não interfere em nada. Então, vai ficar mais y ao quadrado, mais vezes menos 5 vai dar menos 5y, menos 5 vezes y, menos 5y, e menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Agora, eu vou pegar esse 16, que está depois da igualdade, e trazer ele para o primeiro membro. Como ele é mais 16, ele vai vir menos 16. Quem que ficou depois da igualdade? Ninguém. Agora aqui, gente, é o seguinte, você sempre vai organizar esses termos na ordem decrescente de expoente, sempre na ordem XY. É o formato que sempre vem a equação geral da circunferência. Então, aqui vai ficar x² mais y². Eu peguei aqui, ó, veja bem, eu peguei esse x² e esse mais y². Já coloquei juntos aqui. Agora, eu tenho menos 2x aqui, ó. Olha aqui, ó. Menos 2x com menos 2x. Eu posso juntar, eles são semelhantes. Menos 2x com menos 2x, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 4x. Eu posso juntar aqui também menos 5y com menos 5y, que vai dar menos 10y. Agora, ficou os termos que não possuem nem x e nem y. Quem são eles? Olha só aqui, ó. O mais 4, o mais 25 e o menos 16. Se eu posso resolver aqui logo, ó. Se eu fizer aqui, ó, 25 menos 16, tem 25. Tira 16, fica 9. 9 mais 4 fica 13, igual a 0. Ok, terceira série? Então, essa é... Eu vou escrever ela aqui, tá? x² mais y² menos 4x menos 10y mais 13 igual a 0. Essa é chamada equação geral da circunferência. Ok, pessoal? Pausa o vídeo, assiste de novo isso daí, tá? Muita gente acha um pouco complexo no início, se bem que deu para perceber que não é tão complexo assim. Isso aqui advém do Teorema de Pitágoras, todo mundo percebeu aí, que você faz esse desenho, acha um ponto qualquer, né? Lembrando que nessa curva fechada existem infinitos pontos. O conceito de circunferência é isso. Qualquer ponto que pertence a ela para o centro, o nome que se dá para isso é o quê? É o raio. E como é uma circunferência, essa distância sempre será a mesma. Qualquer lugar, qualquer direção aqui. Certo, vamos para a próxima etapa aqui. Obtenção do centro e do raio agora. Determine as coordenadas do centro e o comprimento do raio das circunferências abaixo, das equações de circunferências abaixo. Então, gente, olha só. Lembra, ó, olha para essa letra A aí, ó. Ok? Olha aí, ó, a formulinha nossa é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, olha só, gente. Como eu tenho menos 1, o x do centro, vou anotar aqui o nome centro, vai ser o seguinte, você sempre vai pegar com o sinal trocado. Olha aqui, ó, como é menos 1, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o 1. Por quê? Porque quando eu pego esse 1 e substituo aqui, fica menos 1. Olha aqui, ó. Você sempre pega assim, com o sinal trocado. Como aqui é menos 6, o y do centro é 6. Pronto, sempre com o sinal trocado. Tranquilo? Olha aqui para vocês verem como que ficou aqui, ó, na primeira que nós fizemos. Olha aí, ó, x menos 2. Se eu fosse fazer o processo inverso, eu iria retirar o 2. Aqui é menos 5, eu não vou pegar menos 5, eu pego só o 5. Esse menos é da fórmula. Lembrem disso. Tudo bem? Olha a letra B agora. Aliás, vamos terminar o raio aqui que faltou. Depois da igualdade, eu tenho r ao quadrado igual a 25. Então, esse 2 aqui passa para lá, raiz de 25. Como eu estou querendo o comprimento do raio, eu vou ignorar a raiz negativa. Eu já vou escrever aqui, ó, r igual a 5 unidades de comprimento. Tá aí.
Tudo bem? Eu peguei esse 2 e passei para lá. Vamos para a letra B. O centro, como a gente já viu, eu sempre pego com sinal trocado. Como é mais 4, eu vou pegar menos 4. Por que que o x do centro é menos 4? Quando eu pego esse menos e substituo aqui, ó, menos com menos dá o quê? Mais. Então, pega sempre com o sinal trocado. E o y do centro vai ser quem? Menos 7, certo? Agora, quem é que está depois da igualdade? R ao quadrado. R ao quadrado é 49. Então, R é a raiz de 49, o raio, 7 unidades de comprimento. Tranquilo? Vamos para os outros exemplos. Essa situação aqui, pessoal, quem que é o centro aqui? Ó? Sempre pega com sinal trocado, vai ficar menos 5. Aí você olha para o y e fala, ué, mas cadê o carinha que tira aqui, que está diminuindo ou de repente somando, como no exemplo, nos exemplos anteriores? Quando não aparece aqui, ó, quando não aparece nada aqui, você escreve quem? 0. Tudo bem? Então, nos outros exemplos, a gente tinha visto que tinha sempre lá um valor, né? No caso aqui, menos 6, eu tirei com sinal trocado. Nesse outro caso aqui não tem, então você escreve 0. O raio, r ao quadrado, é 4. Depois a igualdade aqui, r ao quadrado, é 4, então vai ficar raiz de 4, r igual a raiz quadrada do 4, 2 unidades de comprimento. Tá aí. E essa situação da letra D, quem é que está aqui, ó, diminuindo aqui? Ó? Quando não aparece nada, já falei para vocês, no exemplo anterior eu falei. Então, o centro, o x do centro é 0. E aqui, quem está subtraindo aqui? Também não apareceu, então é 0. O raio é r ao quadrado, o carinha depois a igualdade, que é 9. Então, 2 passa para lá, raiz quadrada do 9, que vai dar 3 unidades de comprimento. Tranquilo? Agora, pessoal, a letra E, F e G trata-se da equação geral, ela é desenvolvida. Aí, olha só, não precisa ninguém assustar, eu só desenvolvi aqui para a gente ganhar tempo com esse vídeo. Se você pegar a forma genérica aqui, ó, desenvolvida, aliás, ela sem estar desenvolvida, a equação reduzida, e desenvolver, perceba o seguinte, que aparece naturalmente, desenvolvendo, esse menos 2 colado no x e no x do centro. X de C, x do centro. Aqui aparece a mesma coisa, ó, o menos 2 colado no y e no y do centro. Esses carinhas sobrando aqui, ó, esse xc ao quadrado, esse yc ao quadrado, com r ao quadrado, é aquele número que é o termo independente, esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, não precisa copiar isso, não há necessidade, é só para eu mostrar para vocês. Ó. Então, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Então, esse mais 13 aqui, ó, é tudo isso daqui, ó. É o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Eu chamei aqui de f, a maioria dos livros traz assim. Então, se a gente pegar isso daqui, ó, x do centro ao quadrado, o f é esse número aqui, ó, seria esse 13, ó, certo? Então, f seria x do centro ao quadrado, sempre ele aparece, né? Geralmente você vai obter ele, é necessário que se tenha as coordenadas do centro, x e o y, para você escrever a equação da circunferência, mais o y do centro ao quadrado, menos o r ao quadrado, tudo isso daqui compõe esse carinha que é o termo independente, que eu até voltei aqui com o exemplo anterior. Então, você pega esse menos r e passa para cá, vai ficar r ao quadrado igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado, o f passa para depois da igualdade, menos f. Passa esse 2 aqui do r, vai ficar a raiz disso daqui tudo. Olha só, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos f. Ou seja, na equação aqui, ó, na equação geral, para você achar o raio, você tem que ter o x do centro, o y do centro e elevar eles ao quadrado. Não tem essa de cortar aqui, viu? Aqui é uma soma, aqui é uma subtração, não pode fazer isso. Então, você tem que elevar o x do centro, o y do centro ao quadrado e somar, menos o carinha que é o termo independente. Aí você obtém o raio. Tudo bem? Então, relaxa com isso aqui. Eu vou mostrar com um exemplo e vocês vão entender melhor. E outra coisa, para achar o x do centro e o y do centro, você vai dividir por menos 2. Repare que as coordenadas do centro
elas, devido a esse processo que a gente obtém lá do Teorema de Pitágoras, é multiplicado por menos 2. Então, você vai dividir esses carinhas colados no x aqui, no y, vai dividir por menos 2, aí você obtém as coordenadas do centro. Vamos para exemplo com números, facilita o entendimento de vocês. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma equação geral. Eu vou pegar o carinha colado no x e o carinha colado no y e dividir por menos 2. Você vai dividir isso aqui por menos 2 para achar o centro. É assim que faz. Guarda isso aí, viu, gente? Não precisa de fórmula complicada, nada disso. Então, aqui, ó, mais 4 dividido por menos 2, ó, mais por menos dá menos, 4 por 2 dá 2. Deixa o x para lá. Você quer as coordenadas do centro. Então, é menos 2, o x do centro. Agora, eu pego menos 4y aqui. Eu pego esse menos 4 e divido por menos 2. Ó, menos por menos dá mais, 4 dividido por 2, que é 2. Ó. Ok? Aí, lembra que eu falei que isso aqui é o f, é o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r dentro da raiz. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar aqui, ó, depois de obtido, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos esse carinha sobrando. É menos 4 aqui, ó. Esse menos é da fórmula. Se fosse menos aqui, ficaria menos menos 4. Então, r vai ficar raiz de menos 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, menos 4. 4 menos 4 aqui, ó, você pode fazer isso aqui, ó, esse 4 com esse menos 4, cortou. Então, ficou raiz do 4, que vai dar 2 unidades de comprimento. Então, é isso. Pega o carinha colado no x e no y e divide por menos 2. O raio é pegar essas coordenadas, levar o quadrado aqui dentro da raiz, menos o termo independente. Você acha o raio. Extrai da raiz, quando é possível. Há casos que você vai ter que deixar dentro do radical mesmo. Ok? Então é isso. Ah, e se não tiver o cara colado no x ou no y? Quanto que é? É 0. Certo? Vamos para a letra F aqui, ó. Então, você vai pegar sempre x ao quadrado e y ao quadrado, esquece. Você não vai trabalhar com isso aqui. Isso aqui são coordenadas de pontos quaisquer que pertencem à própria circunferência. Então, relaxa com isso. Você vai pegar o cara colado no x, dividir por menos 2, certo? Dividir isso aqui por menos 2. Ó. Então, o centro será menos por menos dá mais, 2 por 2, que dá 1. Mais por menos dá menos, 4 por 2, que dá 2. Então, as coordenadas do centro, 1 e menos 2. O carinha sobrando aqui, ó, é o 6. Como é que eu vou fazer o raio aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos esse cara aqui. Ó. Como ele é mais, vai ficar menos 6. Esse menos é da forma. Se fosse menos aqui, ficaria menos menos 6, que daria mais. Então, r é a raiz de 1 ao quadrado, 1, menos 2 ao quadrado dá mais 4, menos 6. Então, r vai ficar 1 mais 4, que dá 5, menos 6. Raio, 5 menos 6 vai dar menos 1. E aí, pessoal, tem raiz quadrada de número negativo, raiz real? Não, né? Claro que não. Quando ocorre isso aqui, dá um número negativo, presta atenção, somente em casos onde for valores negativos ou zero. Se tivesse dado zero, raiz de zero é zero, tudo bem. Mas e aí, tem como desenhar uma circunferência de raio zero? Você pegar uma trena e esticar lá 0 metros? Isso não existe. Então, se der zero ou valor negativo, você já escreve logo, não é circunferência. Isso ocorre muito, viu, gente? Por isso é que eu coloquei esse exemplo aqui, ó. Às vezes aparece lá uma questão que você tem que identificar aquela que não é circunferência. Esse é um caso. Outros casos também que ocorrem é esse aqui, ó. Jamais, junto de x ao quadrado e y ao quadrado, aparece valores assim, no desenvolvimento de uma equação reduzida. Se aparece, se ela já veio na forma geral, como tem 2 aqui, há um grande indício de que isso aqui seja realmente uma equação da circunferência. Então, aí você vai ter que dividir tudo por 2. Não importa se tem um número ímpar aqui, ó. Você vai ter que dividir tudo por 2. Se tem um número, vamos supor que fosse menos 15, ficaria menos 15 sobre 2. Não tem problema. O importante é deixar aqui os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado sendo 1. Então, você vai dividir isso aqui, ó, por 2. Toda a equação por 2, viu? Que é 2. Ó. Ok? Então, vamos lá.
2x ao quadrado por 2 fica x ao quadrado. 2y ao quadrado por 2 fica y ao quadrado. Menos 4x por 2, menos 2x. Mais 12y por 2 dá mais 6y. Menos 24 por 2 dá menos 12. Nós estamos adequando, ajustando isso aqui. Agora sim, provavelmente, ela tem uma cara aqui de circunferência, de equação geral da circunferência. Não pode acontecer o que ocorreu aqui na letra F, tá? Dar zero ou números negativos. Então, para a gente descobrir lá quem que é as coordenadas do centro, pegar o carinha colado no x, o carinha colado no y e dividir por menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2, o centro será o provável centro, se ela de fato for, né? Menos 2 por menos 2 vai dar 1. Por que que é 1? Menos por menos dá mais, 2 por 2 dá 1. Mais 6 por menos 2, mais por menos dá menos, 6 por 2 dá menos 3. O raio é a raiz de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Repare que eu coloquei entre parênteses, menos o carinha lá, que está sobrando, menos esse carinha aqui, ó. Como ele é menos 12, vai ficar menos 12 aqui. Esse menos é da fórmula. Eu mostrei aqui para vocês, ó. R, 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Menos com menos dá mais 12. Nem precisava isso aqui tudo, né? Mas tudo bem. Então, vai ficar 1 mais 9, 10. 10 mais 12, 22. Então, pessoal, o raio aqui, ó, é raiz de 22. Como é uma raiz de um número que não é um quadrado perfeito, deixa assim, deixa na raiz. Também não dá para simplificar nesse caso. Então, o raio é raiz de 22 unidades de comprimento. Então, beleza, pausa o vídeo aí, copia esses exemplos. Na próxima tela eu vou mostrar para vocês as atividades, anota no caderno e na próxima aula eu venho com um vídeo de correção, ok? Bons estudos! Essas são as atividades. Dá um pause aí, copie. Tá no meu 5. Então, valeu, pessoal!